Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão catequética sobre Gênesis, do capítulo 2, do versículo 8 a 9. É o nosso 10º encontro. Então vamos trabalhar esses dois versículos de 8 a 9. Diz o versículo, os dois versículos. Javé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente Leste. E aí colocou o homem que havia modelado. Versículo 9. Javé Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores formosas de ver e boas de comer. Além disso, colocou a árvore da vida no meio do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então esses são os dois versículos que nós vamos trabalhar hoje. Então vimos, Javé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente. E aí colocou o homem que havia modelado. O versículo 8 aparece a criação do jardim do Éden. Segundo os antropólogos, o ser humano apareceu na África, a Etiópia, que depois se espalhou por toda a Terra. Inclusive o rastro de DNA mitocondrial, desvendado por Rebecca Kahn, fala dessa origem africana do nosso DNA mitocondrial. Etiópia. Encontramos na Bíblia algum indício sobre a Etiópia. Na busca do texto hebraico, encontramos terminologias importantes. A palavra pó, em hebraico, afar, A palavra para o homem, Adamá. Logo depois se fala do Éden. Afar, Adamá e Éden. 3 palavras-chave essenciais para confirmar biblicamente que se trata da Etiópia. É uma hipótese que se faz com probabilidade. No mapa da Etiópia, notamos que no centro da Etiópia tem uma cidade de nome Adamá. Se olharmos ao norte de Adamá, a cidade do centro da Etiópia, tem uma região vulcânica de terra vermelha. Esta região vulcânica se chama Afar, palavra hebraica para pó. A leste de Adamá, no meio da Etiópia, e Afar, no norte, tem um canal, um golfo marítimo que se chama Golfo de Aden ou Golfo de Éden. As 3 palavras Éden, Adamá e Afar, se unirmos com linhas, formam um triângulo da criação do homem. Se unirmos esses 3 pontos no mapa entre a Etiópia e o Iêmen, temos uma área onde provavelmente Deus criou o homem. É uma hipótese. Criou o homem como a terra vermelha da região de Afar, a terra vermelha, depois a cidade de nome Adamá, que recorda o solo, indica o lugar. A primeira forma do ser humano era de pele escura. Deus plantou um jardim, diz o texto. Não propriamente um jardim, mas um pomar. A melhor expressão da palavra usada é pomar, no oriente do Éden. O jardim, isto é, o pomar, se torna numa parte de Éden, numa porção de Éden. Éden, em hebraico, significa gracioso, delicioso.
O Senhor Deus plantou um pomar no oriente de Éden, isto é, no leste, isto é, do gracioso. E aí colocou o homem que havia modelado e o transportou dentro deste pomar. Criou o homem e o colocou dentro do pomar. Deus planta árvores frutíferas, pomar. Este pomar recorda muito os jardins da Babilônia, que eram cheios de árvores frutíferas. Deus usa duas terminologias, criado e modelado. O que significa que Deus cria e depois modela o homem? São dois conceitos diferentes. O conceito da criação explica que Deus primeiro projeta. Não existe nada, ele projeta. Depois do seu projeto pronto, ele modela. É igual um arquiteto. Primeiro ele projeta a obra, depois ele executa a obra. O mesmo conceito encontramos no livro do Êxodo, quando Deus constrói o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado sobre o monte. Então o ser humano foi modelado sobre a base de um precedente projeto que Deus possuía em si. O verbo bará, isto é, criar do nada, indica projeto. E o verbo, yatsar, implica o ato de modelar de algo que já foi existente, já é pré-existente. O pó da terra. Versículo 9. Javé Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores formosas, de ver e boas de comer. Além disso, colocava a árvore da vida no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore dos viventes, a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. As duas árvores foram colocadas no meio, no centro do pomar. Essas duas árvores que encontramos no centro do pomar não são colocadas separadas. Deus as coloca no centro. Essas duas árvores, símbolos, e que o homem poderia facilmente ver, porque está no centro, não está no canto. Quando o homem come a árvore do conhecimento, por que ele vem privado da árvore da vida? Porque a escolha era esta: ou come de um e não come de outra, ou, ao contrário, a escolha era única. Comer a árvore do conhecimento significava privar-se da árvore da vida. Não se poderia comer das duas. Isto quer dizer que o homem, antes de cair em tentação, se nutria da árvore da vida tranquilamente, pois era ela que conferia a vida. Do momento em que o homem desobedece e cai na tentação, e come a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele faz uma escolha. E a árvore da vida lhe vem privada, isto é, negada. E a partir daí entra a morte. O homem não conhecia o que era a morte. Ele não tinha noção da morte. Mas ele foi buscar o conhecimento. E com o conhecimento vinha também a morte. E a partir daí entra a morte. O homem foi criado imortal, não em natureza, mas o homem foi criado mortal, porque ele não é Deus, e a única coisa que lhe conferia vida era a árvore da vida. Então, ao se alimentar da árvore da vida,
embora mortal, ele não morreria. Uma vez afastado da árvore da vida, o homem peca e morre. Cabia ao homem escolher a árvore que ele preferiria comer. Tendo em base a escolha, ele colocava a questão da vida ou morte. A árvore do conhecimento do bem e do mal, alguns leem esse conhecimento como uma relação sexual. O verbo yadá, conhecimento, é também usado para a relação sexual, isto é, A conheceu B, isto é, e gerou filhos. Quando Adão e Eva se descobrem nus, qual é a primeira coisa que fazem? Se entrelaçam com folhas de figueira e fazem tangas. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Mas esta visão que se refere à questão sexual não é apropriada. Pois quando Deus criou o homem e a mulher, lhes disse: crescei e multiplicai. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Então a questão da crescer e multiplicar foi dado antes da queda. Então isso faz parte de um projeto da realidade da transmissão da vida. Faz parte da realidade antes do pecado, antes da queda. Então é uma bênção divina. Então não foi um pecado sexual que foi sustentado por alguns intérpretes. O comer da árvore do bem e do mal faz o homem, na realidade, questão lógica racional, de alguma coisa. Mas o homem descobre a faculdade de poder fazer escolha, de poder decidir, de obedecer e desobedecer. O ato de desobediência ajudou o homem a se tornar inteligente, descobrindo algo a mais que não conhecia. Alguns comentadores dizem que os homens antes do pecado eram como crianças. Ao se aproximar da árvore do bem e do mal, ele descobre decidir o que se pode fazer. Antes, ele não tinha consciência. A morte não vem logo, mas a morte iniciou em vir no momento em que o homem não teve mais possibilidade de comer a árvore da vida. O processo de envelhecer é uma regressão de vida. Cada dia vivemos um dia a menos da nossa vida. Então depois nós vamos continuar, no nosso versículo 10º, e vamos meditar na nossa perspectiva catequética. É claro que eu também tenho os nossos comentários ao Gênesis, principalmente a questão da perspectiva hebraica, que vale a pena ser vista. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.